Bom dia, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo da prece. Hoje eu pretendo falar primeiramente sobre a prece nos processos de cura e tratamento, né, da saúde humana, através do passe, da imposição de mãos, de energização, reiki, jorei, seja como vocês preferirem chamar, a transfusão de energia, tá? Então, primeiro vamos falar da prece, como ela funciona para quem transmite energia, para quem faz a prece por si ou por outra, e pelo doente também, tá? Os livros a que eu vou recorrer hoje são Entre a Terra e o Céu, Nos Domínios da Mediunidade, Mecanismos da Mediunidade e Evolução em Dois Mundos, tá? Então, eu vou lendo e falando ao mesmo tempo para a gente poder ilustrar bastante isso. Então, ele diz assim: na obra assistencial dos espíritos amigos, que interferem nos tecidos sutis da alma, é possível, quando a criatura se desprende parcialmente da carne, ou seja, quando ela dorme, a realização de maravilhas. Atuando nos centros do perispírito, mais conhecido como chakras, tá? Por vezes, efetuamos alterações profundas na saúde dos pacientes. Alterações essas que se fixam no corpo somático de maneira gradativa. Grandes males são assim corrigidos, enormes renovações são assim realizadas. Vou dar uma pausa aí. Então, vamos lá. Ele diz que quando os benfeitores vêm assistir a gente, eles conseguem produzir prodígios durante a libertação do corpo espiritual. Então, na hora que a gente dorme, ou quando está em coma, né, ou desmaiado, na hora que o espírito se desprende e tem uma parcial libertação do corpo físico, eles operam nos nossos centros de energia, que são o coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o plexo solar, que é aqui na altura do estômago, na boca do estômago, na altura do baço esplênico, e o chakra básico, que é o que tem abaixo da genitália. Então, por esses centros principais de força, nós temos outros nas palmas das mãos, nas solas dos pés, mas esses 7 são os principais do perispírito para o corpo material. Atua-se nesses centros, que eles estão no perispírito, eles não estão no nosso corpo, eles estão no perispírito. Atua-se sobre ele, os espíritos, jogam seus elementos força ali, a medicação necessária, digamos, para a melhoria do perispírito, e quando o perispírito volta ao corpo, ele gradativamente vai melhorando a doença ou o físico da pessoa, tá? Não necessariamente curando, porque aí depende das leis, né? Das leis que regem o universo. Então, se tiver no roteiro da pessoa aquela doença, ela ter que falecer por aquela doença, ou ela ter que sofrer por aquela doença por um determinado tempo, ela não vai obter a cura, mas ela vai obter reconforto, ela vai obter analgesia. A analgesia é para tirar a dor, né? Então, vai obter bastante melhoria, ou até sustentação para enfrentar esse processo doloroso, tá? O culto da oração é o meio mais seguro para a influência espiritual. A mente que se coloca em prece, ela estabelece um fio de intercâmbio natural com a espiritualidade superior. Pelo pensamento, a intuição beneficia em toda parte. E quanto mais alto é o teor de qualidades nobres da criatura, mais ampla é a zona lúcida de que serve para registrar o socorro espiritual. Então, toda vez que você faz a oração, né? Se você cultua isso, né? Sempre está em oração, você vai recebendo a ajuda em forma de intuição. Só que quanto mais elevado você for, mais lúcida é a forma de receber essa orientação. Então já não vai ser tão intuitivo, vai ser mesmo uma lucidez, né? Uma troca, um lero-lero ali, tá?
E no livro, isso que eu li tudo até agora que eu falei, estava Entre a Terra e o Céu, tá bom? Nos domínios da mediunidade, ele diz o seguinte: todas as pessoas dignas e fervorosas, com auxílio da prece, podem conquistar a simpatia de veneráveis magnetizadores. Agora vamos falar de passe, tá? Passe e transfusão de energia. Então, a pessoa digna e fervorosa, quando ela faz uma prece, ela conquista a simpatia dos benfeitores do plano espiritual, que passam a mobilizar essa simpatia na extensão do bem para ele. Então, achamos-nos num gabinete de cura em que os médiuns transmitem os benefícios que recolhem. Então, aqui ele está falando basicamente da pessoa que aplica a energia, tá? Ela sendo fervorosa, atuante no bem, ela ganha a simpatia dos mentores, que jorram para ela os elementos necessários para que ela transmita para as pessoas, certo? Que ela possa impor e transfundir essa energia para as pessoas. Aí já não é no perispírito e desprendimentos, já é a imposição. É um reiki, é um jorei, é um passe, tá? Qualquer pessoa pode fazer isso, não precisa ser médium. Há médiums, mas qualquer pessoa pode, com sinceridade, com uma prece fervorosa, com a vontade de ajudar, de fazer o bem, ela obtém essa simpatia dos benfeitores e eles a utilizam como canal para doar essa energia. Mas essa pessoa não pode achar que foi ela que curou, que foi ela que deu energia. Não é dela. Ela está sendo só um canal. Ok? Então, a humildade também é fundamental para quem se pretenda doar energias. Então, vamos lá. Só que para o doente, já não basta só isso. Para o doente é indispensável a fé, para que ele consiga registrar esse socorro que ele recebeu, tá? Não aquela fé do fanatismo religioso ou uma cegueira da ignorância, mas sim uma atitude de segurança íntima, com reverência, com submissão diante das leis divinas, em cuja sabedoria e amor procuramos arrimo. O que significa isso aí? A fé é o seguinte: eu tenho confiança de que eu serei ajudada e vou me submeter a toda ajuda que me for colocada, porque às vezes a ajuda pode vir na forma de um bisturi. Às vezes a ajuda é a manutenção da doença, certo? Então, a gente não sabe porque a gente está aqui, né, sentindo a dor, iludido pela matéria, com um véu do esquecimento do que nós fomos e fizemos no passado. Mas a espiritualidade superior tem acesso ao que nós precisamos, tá? Deus age na gente por intermédio dos nossos iguais, de homens encarnados ou desencarnados, certo? Então, para que esses espíritos possam nos ajudar com as suas forças, é necessário que quem recebe a energia do passe, do reiki, do jorei, qualquer um que queira impor as mãos, é necessário que essa pessoa tenha fé, tá? O passe é uma transfusão de energias que altera o campo celular. A própria ciência humana de hoje lê-se 1958, tá? Já sabe que o átomo não é mais um tijolo indivisível da matéria. Que, antes dele, encontram-se as linhas de força, aglutinando os princípios subatômicos, e que, antes desses princípios, surge a vida mental determinante. Isso aqui, gente, em 1958, ele está falando de quê? Isso que a gente vê na internet aí, quem procurar no YouTube vai ver que é a tal da física quântica, né? O poder mental influenciando a matéria. Então, renovemos o nosso pensamento e tudo se modificará conosco, tá? Já no livro Evolução em Dois Mundos, ele fala o seguinte: pelo passe magnético, aquele que se baseie, sobretudo, aquele que se baseie no divino manancial da prece,
A vontade fortalecida no bem pode soerguer a vontade enfraquecida de outrem. Então, eu, através do passe, se eu tenho uma vontade firme no bem, eu, através desse passe, eu posso soerguer aquela pessoa que está com a vontade enfraquecida. Esse enfraquecimento da vontade, ele pode ocorrer por obsessão, por vício, por depressão, por doenças, né? Então, você tem condição de fortalecer aquela pessoa. Para que essa vontade dessa pessoa, novamente ajustada à confiança, magnetize naturalmente os milhões de agentes microscópicos a seu serviço. Então, você tem, pessoalmente, a sua própria vontade a dominar todas as suas células, certo? E quando você usa essa vontade, você atua sobre as células. E quando você vai tratar de uma pessoa, ou você está em contato com uma pessoa cuja vontade está enfraquecida, você pode usar da sua vontade forte para auxiliá-la a fortalecer a vontade dela. E através da vontade dela fortalecida, ela mesma pode restaurar suas células. Entendeu? Então, sempre é necessário o nosso esforço dentro do processo de cura das nossas mazelas. Então, olha bem o que ele fala. A vontade novamente ajustada à confiança magnetiza naturalmente os milhões de agentes microscópicos a seu serviço, a fim de que o estado orgânico nessa ou naquela contingência se recomponha para o equilíbrio indispensável. Assim, é que orar em nosso favor é atrair a força divina para a restauração das nossas forças humanas. E orar a benefício dos outros ou ajudá-los através da energia magnética, que está à disposição de todos os espíritos que desejem realmente servir, será sempre assegurar as melhores possibilidades de autorreajustamento do nosso próximo. Compreendendo-se, porém, que se o amor consola, instrui, ameniza, levanta, recupera e redime, todos estamos condicionados à justiça a que voluntariamente nos rendemos perante a vida eterna, e justiça que preceitua, conforme o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, que seja dado isso ou aquilo a cada um, conforme suas próprias obras. Cabe-nos recordar que as obras felizes ou menos felizes podem ser fruto de nossa orientação todo dia. Então, se até hoje suas obras forem felizes, a partir de hoje você pode mudar isso. Como diz o Chico, você não pode mudar o passado, mas você pode reescrever um novo futuro a cada dia. E por isso mesmo, todo dia é possível alterar o rumo do nosso próprio roteiro. Isso me lança aquela frase de João em que ele diz que o amor cobre uma multidão de pecados, tá? O amor é a única coisa capaz de amenizar, atenuar ou modificar o roteiro da lei da justiça, tá certo? Claro que existem compromissos que nós próprios assumimos, de passar por determinadas coisas. Mas aqueles, por exemplo, em que você causou mal a alguém, você pode perdoar ainda agora. Você não precisa morrer, esperar outra encarnação para se ajustar com seu inimigo. Ainda que você não tenha contato com ele. Você pode fazer uma prece por ele, para ajudá-lo, para que ele seja feliz e tudo. E começar a praticar o bem. Com isso, você já vai numa profilaxia para o futuro você não precisar de um choque kármico com esse ser, ok? Já vai plantando um caminho de pacificação com esta pessoa. Bom, tem uma outra parte que ele fala aqui, que essa parte sobre o automatismo, o reflexo condicionado, que vai introduzir um outro estudo que é sobre os cultos públicos. Cultos públicos aí envolve qualquer maneira de manifestação coletiva de prece. Então pode ser missa, pode ser culto evangélico, pode ser reunião espírita, pode ser até uma gira num terreiro, qualquer coisa
que se pretenda pública e coletivamente invocar a espiritualidade superior ou as forças de Deus, tá? Então, antes disso, nós temos que falar sobre o automatismo ou sobre o reflexo condicionado. Em todos os momentos da alma, seja no repouso ou na atividade, o reflexo condicionado está na base da operação da mente. O que é esse reflexo condicionado? Uma ação que independe da sua vontade e que se segue imediatamente a uma excitação externa. Por exemplo, uma vontade de fumar. Você vai lá, nem pensa, você já pegou o cigarro e fumou. É automático, você não parou para pensar nisso. Quantas vezes eu, quando fumante, eu acendi aquele cigarro, quando eu via já tinha outra acesa no cinzeiro. É o automatismo. E esse automatismo não é só nos vícios, não. Ele está presente em toda a nossa rotina diária. Você dirige, vai para o trabalho, quando você chega no trabalho, você tenta se recordar de alguma passagem do trânsito, você não lembra. Como que eu cheguei aqui? Porque foi tão automático, né? Então, aí ele chama a atenção para a necessidade da gente manter uma vigilância sobre nossos pensamentos e sobre o nosso comportamento, para que a vontade da gente domine e a gente não seja levado por esse automatismo. Porque esse automatismo ele é a porta aberta para a influenciação negativa dos nossos adversários, tá? Então, vamos ler um pouquinho sobre isso. Em todos os momentos da alma, seja no repouso ou na atividade, o reflexo condicionado, ou ação independente da vontade que se segue imediatamente a uma excitação externa, na base das operações da mente, objetivando esse ou aquele gênero de serviço. Daí resulta o impositivo da vigilância sobre a nossa própria orientação, de vez que somente a conduta... Nossa, eu estou impressionada como tem anúncio nesse vídeo. Daí resulta o impositivo da vigilância sobre a nossa própria orientação, de vez que somente a conduta reta sustenta o reto pensamento. E de posse do reto pensamento, a oração, qualquer que seja o grau de cultura intelectual, é o mais elevado toque de indução para que nos coloquemos para logo em regime de comunhão com as esferas superiores. É imediato. Mas para que você consiga esse efeito imediato, você tem que estar sempre vigiando a sua cabeça. Por quê? Porque aonde está a sua mente na maior parte do tempo determina o seu padrão vibratório. Padrão vibratório é onde está a sua mente na maior parte do tempo. Em alguns momentos você pode ter um êxtase de quando você vai a um culto, quando você vai a uma missa, quando você vai numa reunião, ou houve uma boa palestra, uma coisa edificante, você tem um êxtase, sai desse padrão, mas depois retorna. Ou quando você tem um acesso de ira, você cai, mas depois retorna. Esse padrão vibratório, você pode condicionar através da vigilância mental, né? Então, você disciplina a sua mente para estar sempre numa mesma faixa. Esse exemplo é dado em Nosso Lar. Tem uma passagem em Nosso Lar que eles dizem o seguinte: todos os habitantes do Nosso Lar se comprometem a pensar positivo, a não se deixar guiar por pensamentos negativos. Então, existe um processo de controle mental, de vigilância da mente constante em Nosso Lar, de todos os seres, de modo tal que possa se manter a egrégora capaz de ajustar-se ao tratamento dos que estão vindo do umbral, né? Para que não haja um desajuste, tá? Então, assim como é possível lá, é possível cá. A gente está de olho no nosso pensamento. E a nossa vontade, ela é soberana, tá? Não por isso o livre-arbítrio. Deus não interfere no livre-arbítrio, nenhum ser de luz interfere no livre-arbítrio. E só interfere na nossa vontade quando a gente, por afinidade e por automatismo, se acopla com malfeitores, adversários, tá? Isso se dá muito pela culpa, pelo remorso, ou até pelas más orientações do nosso espírito, né? As nossas más tendências, nosso orgulho, nosso egoísmo. E então ele chama a atenção
para que você que está doente, você que vai aplicar um passe, você que está no seu dia a dia, ou você que vai a um culto, tá vigilante para não sair uma prece mecânica, entendeu? Que a sua prece saia com consciência, vigilância do que você está falando, do que você está mentalizando, ok? Da essência divina, a prece é de essência divina e ela será sempre o reflexo positivamente sublime do espírito em qualquer posição, por obrigá-lo a despender de si mesmo os elementos mais puros de que possa dispor. Então, essa prece franca, né, consciente, ela emite de você as melhores forças que você tem. E aí você entra em comunhão com a divindade e com os seus prepostos. No reconhecimento, quer dizer, na prece de agradecimento, de reconhecimento, ou na petição, na diligência ou no êxtase, na alegria ou na dor, na tranquilidade ou na aflição, ei-la, exteriorizando a consciência que a formula. Então, a prece, ela exterioriza a nossa consciência. Quem formula uma prece mostra quem é, a consciência que está. Então, se é uma consciência culpada, né, e não arrependida, veja bem a tonalidade dessa rogatória que vai sair. Por isso, tem um vídeo anterior que fala, existem preces para o mal? E eles evitam dizer, isso não é prece, isso é invocação, tá? Então, você vigiando a sua vontade, você vai ter um poder mais imediato de recepção da resposta da sua prece. Sobre as quais as ondulações do céu corrigem o magnetismo torturado da criatura. Então, as vibrações divinas vêm e nos corrigem o que está nos torturando, tá? Que estamos aqui insulados ao sofrimento educativo na Terra e nos recompõe as nossas faculdades mais profundas, porque tudo isso fica obliterado pela carne. O nosso espírito ele fica muito limitado no contato com a matéria, tá? Então ele traz um novo influxo renovador de energias e de forças. A mente centralizada na oração pode ser comparada a uma flor estelar, aberta ante o infinito, absorvendo-lhe o orvalho nutriente de vida e de luz. Aliada à higiene do espírito, o que é a higiene do espírito? É o hábito da prece, é a manutenção do padrão vibratório, os passes magnéticos, a sua energização, seu contato com a natureza, fazer o bem. A prece representa o comutador das correntes mentais, arrojando-as à sublimação. No circuito de forças estabelecidos com a oração, a alma não apenas se predispõe a regenerar o equilíbrio das células físicas viciadas ou exaustas. Então veja bem que a oração é um poderoso antídoto para o vício e também para o cansaço, ou para a exaustão, ou para o desânimo. Através do influxo das energias renovadoras que incorpora espontaneamente, assimilando os raios da vida mais alta a que se dirige. Mas também reflete sugestões iluminativas, ou seja, esclarecimentos das inteligências desencarnadas de condição mais nobre. Sugestões essas que se colocam em relação conosco, né? Eles vêm e nos inspiram. Orar constitui uma fórmula básica de renovação íntima, pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Olha que coisa linda! Desce do coração da vida para a vida do coração. Semelhante atitude da alma, porém, não deve em tempo algum resumir-se a simplesmente pedir algo ao suprimento divino, mas pedir, acima de tudo, compreensão quanto ao plano da sabedoria infinita. Então, o ato da prece ele exige também essa compreensão e humildade para receber o que as forças sublimes nos mandarem. Porque nós não sabemos o que é bom para nós, nem o que realmente é a nossa necessidade, tá? Então, a gente tem que
Rogar principalmente não é, por exemplo, a cura da doença, mas a compreensão de que se não vier essa cura, é porque há um objetivo maior para que ela não venha. E aí a gente tem que se submeter a esse objetivo e tentar ultrapassar essa prova com mais fortalecimento de ânimo, tá? Então a prece nesse sentido será para nos fortalecer, nos reconfortar. Devemos aproveitar o ensejo de trabalho e serviço no bem de todos, que venha a ser o nosso próprio bem. Então, isso aqui ele vai entrar a parte dos cultos, né? Das preces feitas, as orações públicas e coletivas. Então, ele diz o seguinte: o culto público, indiscutivelmente, qual vem sendo levado a efeito nos últimos tempos, 1958, né? Imagina agora, não favorece o contato com as forças superiores da mente popular, porque os interesses rasteiros conduzidos às igrejas ou templos, vamos substituir igrejas por templo, né? Constituem sólido entrave contra o auxílio celeste. Muita gente está indo para os cultos, para as igrejas, para os centros, pedirem coisas de cunho rasteiro. A preocupação de riqueza e pompa, quase sempre mantida pelos sacerdotes, então inclui-se aí padres, pastores, né, pais de santo, presidentes de centro, inutiliza por vezes nossos melhores esforços, nossos que dizem a espiritualidade. Porque enquanto a atenção da alma se prende a exterioridades, é o automatismo. É só repetindo a fórmula, repete um Pai Nosso, né? É exterioridade, mas no íntimo não tem nada, entendeu? Enquanto a atenção da alma se prende a exterioridades, as forças contrárias ao bem e à luz encontram facilidades positivas para a cultura do fanatismo e da discórdia. Então, quanto mais exterior, mais fanático a pessoa é. Por quê? Porque ela está abrindo, ela não está orando com o coração, ela não está orando com fé nenhuma. Entendeu? Ela está fazendo de Deus um balcão de negócios. Certo? Ela está querendo prosperidade, ela quer enriquecer. E a gente vê muito isso, né? No culto do poder e da riqueza, é dizer que quem é fiel a Deus vai receber em dobro, se der tanto, não é isso? Então, esse fanatismo que induz a pessoa a doar esperando em troca, né? Fazendo de Deus algo tão pequeno, também semeia discórdia entre as diversas denominações cristãs e religiosas. Ainda assim, superando tais obstáculos, é sempre possível algo fazer em benefício do próximo. Quando o culto, né, ou a missa, ou a reunião espírita, obedece à pura convenção social, funcionando como exibição de vaidade ou de poder, a nossa colaboração resulta invariavelmente nula. Que teríamos a fazer num ato bajulatório, em que devotos da fortuna material ou da perversidade incensam a desregrada conduta de pessoas inescrupulosas. Ai, como isso é atual, a gente vendo esses políticos corruptos sendo abençoados, né? Oh, meu Deus. Aí ele diz, né? O que a espiritualidade superior pode fazer num caso desse, né? Que teríamos a fazer num ato bajulatório em que devotos da fortuna material ou da perversidade incensam a desregrada conduta de pessoas inescrupulosas. Tá? Há cultos solenes de consagração a políticos astuciosos, a magnatas do ouro que em verdade são reais sacrilégios em nome de Cristo. Por outro lado, há cultos de almas que constituem escárnio à dor dos que foram recolhidos pela morte. Olha. Quais as que são mandadas celebrar por parentes ambiciosos? Às vezes morre a pessoa, os parentes estão tudo brigando pela fortuna e manda rezar uma missa só para constar, entendeu? E ainda ficam zoando o pobre do morto. Por vezes até mesmo se alegra com a ausência do morto.
ávidos que se mostram de lhes pilhar os despojos na corrida de testamentos e cartórios. Esses cultos, essas demonstrações fortemente adubados a dinheiro, estão para eles tão frios como os túmulos em que se lhes asilhou a carne desfigurada. Ou seja, essas coisas encomendadas, né? Esses cultos, essas missas, as preces encomendadas e frias, não valem de nada para quem faleceu. Não ajuda em nada. É tão frio quanto o túmulo. Que coisa, né? É muito legal. Em 1958, André Luiz está falando sobre essas coisas, né? Se o ato religioso é simples, partilhado por mentes e corações sinceros, inclinados à caridade evangélica e centralizados na luz da oração, com os melhores sentimentos que possuem, o culto se reveste de grande valor, seja qual for também, missa, culto evangélico, né? Uma sessão espírita, uma gira de umbanda, seja o que for. Então, por mais simples que seja o ato religioso, se ele for partilhado por mentes e corações sinceros, inclinados à caridade evangélica e centralizados na luz da oração, com os melhores sentimentos que as pessoas possam possuir, esse culto se reveste de grande valor pelas vibrações de paz e carinho que arremessam na direção daquele a quem é endereçado, seja encarnado ou desencarnado. Frequentemente, as missas humildes, os cultos, né, humildes, realizados aos primeiros cânticos da manhã, são os mais favoráveis ao concurso da espiritualidade. Podemos, com mais segurança, articular as possibilidades ao nosso alcance e ambientá-los a benefício daqueles que esperam de nós um amparo necessário. Então, isso é bom para ver bastante como é importante a sinceridade do pensamento, né? Na prece coletiva. Então, muitas vezes você está lá reunidos em nome de Jesus e está todo mundo pensando, né, na panela que deixou no fogão. Agora vamos rapidamente à prece aos santos, tá? As preces que se dirigem a santos ou a entidades como Bezerra de Menezes, como os espíritos, como as falanges de Umbanda, né? A todos os intercedores, os espíritos intercessórios, digamos assim, tá? Ele questiona, perguntas e respostas aqui. Ele questiona o seguinte: possuímos igrejas com questão de patrocínio, ou seja, aquelas igrejas que são construídas e dedicadas a um determinado santo, ou centros que têm o patrocínio, né, de uma determinada entidade, né? Terreiros também a determinado orixá, e assim vai. Né? As igrejas evangélicas também têm os seus ministérios, né? Então, vamos lá. Possuímos nas igrejas a questão do patrocínio. Imaginemos que determinado templo foi erguido em memória de alguém. E que isso expressa para esse alguém uma obrigação? Aí a resposta é assim: certamente não se trata de uma obrigação escravizante, mas um serviço que lhe honra o nome e que merecerá dele um reconhecimento mesclado de responsabilidade. Devemos reconhecer, porém, que o trabalho, qualquer que ele seja, permanece ligado a Jesus. No entanto, se algum servo do Senhor está ligado à obra por fazer, tanto quanto lhe seja possível, desdobrar-se-á para enriquecê-la de bênçãos. Então, não é inválido você fazer orações pelos intermediários, porquanto, se eles puderem atender, vão atender. No caso deles não poderem atender, nós temos o caso do último vídeo da prece refratada. A prece não se perde, ela vai atingir a dimensão onde ela possa ser atendida, tá? E ele faz essa pergunta: na hipótese de algum santuário surgir dedicado a um suposto herói de virtude, figuremos alguém da terra sendo conduzido ao altar por imposição da autoridade humana sem mérito bastante à frente do Senhor. Os crentes encarnados atribuiriam poder de que não conseguiria dispor. Em que situação estaria o templo que lhe fosse consagrado? Então, digamos que hoje eu pego um ser cruel e a gente diz que ele é bom e faz um templo para ele.
achando que ele vai ser um santo, né? Acontece muito endeusamento de pessoas, né? Aliás, tem muitos santos da igreja que foram verdadeiros carniceiros, né? Então, o que acontece com esses templos dedicados a essas pessoas? Numa contingência dessas, mensageiros de Jesus responsabilizar-se-iam pela instituição, distribuindo aí os benefícios adequados aos merecimentos e necessidades de cada um. E que tipo de assistência seria? Renovação espiritual ou mero socorro a crentes encarnados? O trabalho é complexo e divide-se em múltiplos setores. Não está limitado à esfera da experiência física. Inumeráveis são as almas que, desligadas do corpo, recorrem a altares implorando esclarecimento. Outras, depois da morte, confiam-se a desequilibradas emoções, invocando a proteção de espíritos santificados. Também me remete, no último vídeo, a questão dos nichos, né? Os nichos em branco, em que as pessoas se ajoelhavam ali e, ao proferir a sua prece, aparecia a imagem daquele ser para quem elas estavam endereçando. Então, em um tinha Santa Teresa, no outro tinha Bezerra de Menezes, né? Para quem você estava endereçando a sua oração. Então, aqui ele está dizendo que as pessoas, né, desencarnadas lá nas zonas mais inferiores fazem esse tipo de intercessão também. É preciso corrigir aqui, ajudar além, mas devemos injetar sempre um pensamento reconstrutivo nessa ou naquela mente extraviada. Depois, é imprescindível harmonizar circunstâncias em favor desse ou daquele necessitado, muitas vezes por conta de conflitos, né? A maioria das pessoas aceita a religião, mas não se preocupa em praticá-la. Daí nasce o terrível aumento das aflições e dos enigmas. E eu diria mais ainda, das manipulações e tá? Então por hoje era isso. Eu acho que foi bem rico esse estudo de hoje. E eu espero que cause em vocês bastante reflexão. Demorou quase 40 minutos, né? Ficou um vídeo bem grande, mas eu acho que muito importante para quem está doente, precisando desse recurso da prece aí para aliviar dores e tudo, as dores materiais, e também para quem está frequentando templos e fazendo orações coletivas, saber qual a conduta melhor para receber o auxílio, tá bom? Confiar mais na sua força mental do que na do grupo, porque você não sabe o que está, né, na cabeça dos outros, nem na do sacerdote, tá bom? Um bom dia, saúde para todos.